Olá, durante o programa de hoje vamos falar sobre um conjunto de reações com efeitos devastadores para o equilíbrio orgânico e psíquico do homem. Estresse, o mal do século. Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco a psicóloga Vânia Viana. Vivemos hoje numa época distinta, competitiva e com uma sobrecarga de estímulos que nos sufoca e oprime. E o conhecido estresse, de uma forma ou de outra, acaba atingindo a todos nós. Nesse início de programa, vamos saber quais são as respostas do corpo ao estresse, em especial seus efeitos sobre nossas emoções e como ele é causado. Boa noite. Boa noite. Como surge o estresse? O estresse surge pela uma necessidade de urgência, de resolver as coisas num tempo fora do ser humano, não é? Geralmente é alguém que tem uma necessidade premente sempre de resolver problemas e situações que advêm do controle dele. E nem todo mundo tem o poder de resolução, resiliência, né? Exato. De conseguir contornar as coisas, né? É muito peculiar determinadas pessoas passarem por situações de estresse que termina aquilo com muita tranquilidade. E é muito raro ter pessoas assim hoje em dia, porque a vida hoje está muito mais galopante, vamos dizer assim, né? Muito mais apressada do que era antigamente, né? Então hoje trânsito é grande, trânsito atrapalha, atrasa, as pessoas têm urgência de terminar serviços, trabalhos, têm metas, têm objetivos, mas mesmo assim as pessoas se atrapalham pelo volume que é hoje viver, né? Eu diria até que não são as pessoas têm, mas as pessoas são cobradas, porque Isso. Se eu faço o meu horário, eu estou tranquilo, Exatamente. Qualquer hora que eu fizer está bom demais. Uhum. Mas eu tenho que responder ao chefe, eu tenho que responder ao professor, eu tenho que responder às expectativas dos outros e às regras, né? As tarefas que tem que cumprir, não é? E geralmente o estressado, ele é desorganizado, né? Ele não se organiza para atingir o final da tarefa que ele se propõe, né? E também, não só com relação a tarefas, o estressado, ele não consegue conviver emocionalmente com situações estressantes. Esse é o perfil do estressado, é uma equação. É uma equação. Quais são as outras características? A característica do estressado é uma pessoa que não sabe conviver, não é? Tinha um personagem, acho que era do Chico Anísio, que dizia assim, limite zero, né? Paciência zero, uma coisa assim. Então, o estressado, ele não tem tolerância, né, a determinadas coisas que não saiam de acordo com a expectativa dele. Criar expectativas é o propósito do estressado. Ele está sempre achando que vai estar dando certo de acordo com o que ele criou, com o que ele elaborou na sua mente. Não deu certo, se estressa. Então, essa resiliência que você falou se deve, é próprio daquele que se organiza e sabe seguir o seu caminho, o seu percurso, né? E qualquer intempérie que aconteça, ele não vai se estressar, né? Ao contrário do estressado, qualquer coisa que saia fora do seu controle, ele se desespera. Existem vários tipos de estresse. Por exemplo, o jovem está em casa, a mãe cobra que ele vá terminar suas tarefas diárias e ele está com fone de ouvido e geralmente responde muito mal. Mas chega a amiga, está na porta, e aí ele sai sorridente ou ela sai sorridente. Por quê? É a questão emocional também aí, não é? Com quem essa criatura vive. E assim, não é só um problema do estressado, é o problema das conveniências, não é? É conveniente se portar bem diante de uma namorada ou de uma amiga, e em casa é o doméstico. O doméstico faz você ser você mesmo. Então a mãe fala, ele responde, já na frente de alguém ele não responderia, não é? Então tem essa questão de o que é que me estressa e não o estressado se estressa com tudo, porque nem tudo estressa o estressado, né? O que nos estressa? Todo mundo tem algo que se estresse. O estressado, ele sente que é estressado? Se alguém disser assim, poxa, você está estressado, ele se toca, né? E o estressado mesmo assumido, ele tenta se contornar, né? Ele tenta modificar. Tem um personagem muito conhecido, de todos, seu Lunga, que sempre tem uma resposta bruta, né? Áspera. Ele sabe que é estressado, mas parece que aquilo faz bem a ele.
Freud dizia que existe a tendência para a vida, dizia não, escreveu e é baseada, a psicanálise é baseada nisso, a tendência para a vida e tendência para a morte. Então, alguém precisa desse estresse, precisa desse sofrimento, né? O estressado está se matando toda hora, porque nada é mais punido do que o seu próprio eu, né? A sua necessidade de imediato, aquilo é um desgaste emocional tão grande que essa pessoa de noite não consegue nem relaxar, não consegue dormir sossegado. Está sempre pensando no amanhã, no que vai fazer, no que não deu certo, né? Ao invés de se organizar, né? Geralmente, dentro do trabalho, tem situações estressantes. Vai que, num determinado momento dessa entrevista, uma lâmpada queimasse, um problema técnico. Isso seria mais estressante para mim ou para você? Nesse exato momento, para mim, está sendo estressante o calor das lâmpadas, né? Então, como eu tenho muita tendência ao calor, a não suportar o calor, né? Eu procuro deixar sempre tudo arejado do meu lado, para não me estressar. E isso impede o rendimento? Impede. Impede porque você foge do foco, daquilo que você está pensando, né? Que você está tentando se organizar, o pensamento lógico, né? E alguma coisa que não esteja incomodando, isso interfere em tudo, né? O meio ambiente estressante altera o seu bem-estar, altera a sua alimentação, altera seu sono, altera seu rendimento profissional, altera a sua sexualidade, altera tudo. Vamos falar sobre futebol, partida decisiva, Copa do Mundo. Um jogador vem bem, mas num determinado momento ele erra uma jogada, é vaiado. Isso pode influenciar no rendimento atlético dele? Sim, certamente. Influencia ao ponto dele não saber vencer essa situação, passar por cima dessa situação e voltar ao original dele. O emocional e interferência, ele atrapalha muita coisa, muita coisa. Então, criar expectativa a respeito de uma pessoa que entrou em campo esperando, porque quem está esperando, quem está na expectativa de um bom rendimento é o público, não é? É a torcida, né? E lá ele não está saindo de acordo com a necessidade da expectativa que o público criou. E isso, provavelmente, se ele não estiver sendo trabalhado emocionalmente para superar a própria dificuldade do momento, ele vai realmente ter uma dificuldade de passar por cima dessa situação. Né? O estresse pode desencadear, por exemplo, a violência do ser humano? Sim. O estresse familiar, por exemplo, uma casa em que você só ouve adultos gritando, falando alto, não consegue ouvir o outro, ouvir no sentido de entender o que o outro está falando, porque você ouve, às vezes, até murmurando, né? E a família não está ouvindo, essa pessoa vai nos gritos, sempre gritando, sempre havendo uma interferência, rádio alto, som alto, isso vai interferir em qualquer tipo de rendimento. Chefe que cobra de maneira áspera e que não dialoga com seus funcionários, isso pode render também no... Sim. O funcionário vai chegar sempre preocupado o que é que ele vai dizer hoje, não é? Então, há um tempo atrás eu fiz um seminário sobre o chefe, o gerente, né? E que o palestrante chamava gerente torda. Tira o traseiro do assento, porque desses que ficam sentados e não dialogam, e não vai ver como é que o funcionário está se resolvendo, como é que a função daquele dia está sendo resolvida, e termina gritando porque não deu certo. Então, esse gerente, esse chefe que quer o resultado, mas não coopera e não diz o seu pensamento, o que ele quer, ele vai estressar sempre o seu funcionário. O funcionário precisa estar na empresa sabendo o que o outro quer, né? Sabendo qual é o seu objetivo, traçar o seu perfil até o final do dia e naquele dia resolver. O que não deu para resolver hoje vai ser a prioridade do outro dia, para não se estressar. Agora, o poder de resiliência, o poder de controle emocional pode ser confundido com falta de interesse? Não, pode ser por partes. Em algumas coisas pode ser falta de interesse, mas o poder de resiliência, de recomeçar, de refazer, de renovar, não é? Isso é bastante produtivo, isso é bastante saudável, não é? Porque se prender a determinada forma, se encaixar em uma forma, isso também estressa. Porque no momento que você pede algo diferente àquela pessoa que está acostumada a fazer da mesma forma, ele vai entrar em surto, ele vai estressar-se também, né? Então, o estresse é
eu sempre digo, o estresse está em você saber o seu limite, saber até onde você vai. E isso exige uma autoanálise muito grande, uma avaliação de si e saber qual é o seu espaço, o que você veio, o que você quer e qual é o seu objetivo. Você sabendo e tomando conta disso, sem querer fazer o do outro, você não se estressa jamais. Porque a maioria dos estressados está, eu vou fazer o meu e vou fazer o do outro. O que acontece com o nosso corpo no momento do estresse, no ápice do estresse que pode desencadear uma cena de violência, uma morte, e o momento seguinte, do arrependimento ou da resolução? O que acontece é que todo o emocional está envolvido em hormônios, em desejos, né? Coisas de inconsciente que a gente não tem nem ideia em determinados momentos e vai se acumulando e vem tudo à tona, aflora isso. Aquilo que eu sempre costumo mostrar para as pessoas que a nossa cabeça é como um computador. Cada área da cabeça está registrada determinada coisa. Então, eu sei que você é Miguel e eu não esqueço o seu nome porque eu tenho um neto que se chama Miguel e isso está registrado na minha cabeça. Quando eu for acionar Miguel, vai aparecer a imagem do Miguel, meu filho e a Miguel repórter. Então, a minha cabeça é assim e, infelizmente, inconsciente. Então, quando uma frustração, um metrô que para de funcionar, um futebol que não deu certo, uma vitória que não saiu, todas as emoções que ficaram lá guardadas vão explodir, vão eclodir. Por quê? Porque a massa junta exacerba esse transparecer, esse transbordar, que normalmente ele sozinho não faria, porque ele estaria no autocontrole. O outro, o meio, a massa gritando, exacerba e extrapola e bota para fora todo aquilo que está dentro de raiva, de ira, de ressentimentos, né, de frustrações. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana. Estresse, o mal do século. Até já.